Daí, pessoal, mais uma resolução. Um triângulo tem como vértices os pontos A, 0 e 1, o ponto B, 0 e 9 e o ponto C, 4 e 9. Sabe-se que a reta x igual a k divide o triângulo ABC em duas regiões de mesma área. Considerando essas informações, é correto afirmar que o valor de k é. Nessa questão aqui, é bastante interessante, como em muitas questões de geometria analítica, que se faça um desenho, né, antes da resolução. Então, olha só. Eu tenho um triângulo aí com os vértices A, que é 0 e 1, um outro vértice B, que é 0 e 9, e o terceiro vértice C, 4 e 9. E aí, então, vou fazer um esboço desse triângulo. O esboço, de certa maneira, ele ajuda a dar início, né, à resolução. Então, deixa eu fazer um esboço aqui, fazer um pouquinho aqui, acho que já está legal. Aqui. Então tá. Aqui eu tenho o eixo X. Aqui eu tenho o eixo Y e vou posicionar aí esses vértices. Primeiro ponto, 0 e 1. Então aqui, ó. Esse é o vértice A. No 1. Vou botar aqui, ó. Vértice A. Depois eu tenho um outro ponto B, 0 e 9. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó. 9. E esse aqui é o vértice B. E por último, o terceiro ponto é 4 e 9. Então 1, 2, 3, 4 e 9. Aqui. Então esse aqui é o terceiro ponto, que é o ponto C. E aí o triângulo fica assim. Olha só, tá aqui o triângulo, triângulo, retângulo. Ok? E aí, a respeito desse triângulo, eu sei que esse lado aqui, ó, de 1 até 9, mede 8. E sei que esse outro cateto aqui, ó, vai de 0 até 4, aqui mede 4. E aí o que está me dizendo? Está me dizendo que uma reta x igual a k, olha só, a reta é x igual a k, então significa que é uma reta vertical, né? X igual a alguma coisa é uma reta vertical, assim como quando é y igual a alguma coisa é uma reta horizontal. Então tem uma reta vertical passando, vou fazer um chute mais ou menos, sei lá, por aqui. E aí significa que vai marcar aqui, ó, um outro triângulo. E esse outro triângulo tem área equivalente a metade desse todo, né? Porque divide o triângulo em duas áreas iguais. Então a pergunta é quanto vale esse x, né? Porque quer saber qual é o valor do k, né? Qual é o valor dessa constante aqui, ó, de x igual, dessa reta vertical, para dividir esse triângulo aí bem no meio. Eu poderia fazer esse exercício por semelhança de triângulos, que vai dar um certo trabalho, mas eu posso também usar uma certa comparação entre lado e área, já que ele está falando em área de triângulo, que vai ficar igual a metade. Bom, eu vou desmembrar esse desenho aí, para que tu entenda melhor. Olha só. Aqui está o triângulo esboçado. Aqui 4 e aqui 8. Então o que acontece? Eu vou dividir esse triângulo através de uma
linha vertical. E aí eu tenho essas duas áreas aqui iguais, né? Essa linha divide o triângulo em áreas iguais. Então deixa eu pensar assim, ó. A área do triângulo grande, base vezes a altura sobre 2. Então aqui eu posso enxergar isso como base, 4, vezes a altura, isso aqui, a altura, 4 vezes 8 sobre 2. E a área do triângulo grande, 4 vezes 8, 32, divide por 2, 16. Então essa é a área de todo o triângulo. Bom, a partir daí eu já consigo definir que a área do triângulo menor, que eu vou chamar então de triângulo pequeno, é igual a metade igual a 8, que seria esse aqui, ó. Esta área aqui é 8. E aí eu vou fazer uma comparação, então, entre lado e área. Tá? Então isso aqui é uma espécie de um artifício matemático, de um procedimento prático que funciona quando tu precisa estabelecer relação de proporcionalidade entre lado e área. Então olha só, se eu pensar que todo esse lado aqui é 4 e eu preciso saber o valor do x, que é essa reta aqui, ó. Então esse pedaço aqui vale x. Então se isso aqui é x, olha só, eu quero saber o x, então nota que esse pedacinho aqui do triângulo é o x, é a resposta que eu estou querendo. Então aqui é x, esse outro espaço aqui é 4 menos x, que é o lado então desse triângulo menor. Então eu vou relacionar assim, ó. Vou estabelecer uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Então aqui eu vou fazer lado e aqui eu vou colocar área. Então o lado que eu vou relacionar, por exemplo, vou relacionar o lado pequeno, 4 menos x, para o lado grande, que é 4. Se não entendeu, eu separo aqui os dois triângulos. Ó. O triângulo grandão, ele é esse aqui, ó. Tudo isso é 4, isso aqui é 8. No triângulo pequeno, eu tenho que isso aqui é 4 menos x. Esse lado eu não sei, tá? E eu não vou fazer por semelhança, até posso fazer por semelhança e encontrar aí, mas eu não é esse o caminho. Eu vou relacionar direto com a área. Então, o lado pequeno para o lado grande, a área pequena, a área 8, para a área do grande, a área 16. Está aqui, ó. A área pequena é 8, a área grande é 16. Então, lado do pequeno para lado do grande, a área do pequeno para a área do grande. Isso é possível fazer, essa proporção entre áreas? Sim, desde que nesse procedimento prático eu eleve isso aqui, ó, ao quadrado. Por que isso? Porque a área é uma medida quadrada e o lado é uma medida linear. Então, para eu compensar essa diferença, eu elevo o lado ao quadrado, que daí funciona tranquilo. E aí dou sequência a essa resolução. Olha só, agora é só trabalho aritmético. Aqui eu tenho 4 menos x igual sobre 4. Vou manter ainda esse quadrado, porque eu vou fazer a simplificação aqui, 8 para 16, que é 1/2. Me livro desse quadrado. Como que eu posso me livrar desse quadrado? Passando para o outro lado na forma de raiz. Bem devagar, ó. Raiz de 1/2. Então aqui continua 4 menos x sobre 4. Raiz de 1/2 é o mesmo que 1 sobre raiz de 2. Porque raiz de 1 é 1, né? Então raiz de 2. E agora eu vou multiplicar isso cruzado. Vou dar sequência aqui do lado, ó. Multiplico cruzado. Raiz de 2 que multiplica 4 menos x é igual a 4 vezes 1, 4. 4 menos x é igual a 4 divide pela raiz de 2.
E aí esse 4 dividido por raiz de 2, vou fazendo um rascunho. Vou fazer aqui, ó, 4 divide por raiz de 2, racionalizando o denominador, raiz de 2, 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, isso dá raiz de 4, que é 2. Simplifico 4 por 2, e isso vai me dar 2 raiz de 2. Então esse 4 dividido por raiz de 2 é 2 raiz de 2. Então 4 menos x é igual a 2 raiz de 2. Jogo esse x para cá, fica positivo. Trago esse 2 raiz de 2 para cá, fica negativo. 4 menos 2 raiz de 2. Então x é igual a 4 menos 2 raiz de 2. Isso está onde? Está na letra B. Ok? Então, esse é o exercício. Vou dar uma resumida para ti no que foi feito. Primeiro, posicionei os vértices num esboço do triângulo. Destaquei esse triângulo e observei que eu queria era o componente aqui, ó, da reta vertical. Eu queria saber o valor do K. Ou seja, eu queria saber o valor desse x aqui, então, da reta vertical, que corta o triângulo em duas metades, em termos de área. Então, o que eu quero é o valor do x, ou seja, o que eu quero é este pedaço aqui. Então, eu destaquei o triângulo, separei, observei que esse pedacinho aqui, então, é o x. Se o lado todo desse triângulo lá, esse cateto mede 4, então esse pedaço aqui, ó, é 4 menos x. E sei que esse outro cateto aqui vertical era 8, porque é a diferença de 1 até 9. Separando esses dois triângulos, eu tenho o triângulo grande, então 4 e 8, o triângulo pequeno 4 menos x, e esse cateto, que eu não sei quanto é, não, da forma que eu fiz não me interessou, embora eu possa calculá-lo, né? Eu posso descobrir quanto que é esse valor aqui. E aí, tendo isso, tendo lado correspondente a lado e tendo área correspondente à área, porque a área do grande eu havia feito separado aqui, 4 vezes 8, 32, divide por 2, 16, essa área do grande. Como a área do pequeno é metade, então a área do pequeno é 8. Então eu estou comparando a área do grande com a área do pequeno, lado do grande e lado do pequeno. Então ficou assim, ó, lado do pequeno sobre lado do grande, área do pequeno para a área do grande. Como lado é medida não linear e lado é medida linear e a área é medida quadrada, eu elevei ao quadrado essa relação linear aqui para compensar o fato da área estar ser elevada ao quadrado. E aí é resolução, é isolamento de x. Ok? Então esse foi o procedimento e aí consegui então que x é 4 menos 2 raiz de 2. Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.